E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Grande Aposta. Muito prazer, eu sou a Duda Dyer e ao meu lado está o meu excelentíssimo esposo, Marcos Oliveira. E aí, amor, Bora para mais um episódio. Quinto episódio. Hoje é o quinto episódio já, né? Olha só. Nossa, foi muito legal esse tempo que a gente teve aqui com os nossos convidados, né? E também com todo mundo que tá assistindo a gente aí. Ah, outra coisa, que foi muito legal que aconteceu agora há pouco tempo, a gente bateu mais de 140 mil visualizações em todas as plataformas, então É a gente tá verdade. bem animado, assim. Graças a vocês que assistem os nossos vídeos, compartilham aí com os amigos de vocês, Isso aí. curte aí e a gente vai interagir com vocês aí se vocês comentarem e tudo mais. E a ideia é trazer cada vez mais convidados e mais assuntos. Conteúdo de valor, histórias reais. Isso, para acrescentar realmente, né? Sim, Isso aí. é isso aí, bora. E hoje nós trouxemos aqui duas pessoas, um casal, na verdade, que são os nossos amigos e também fundadores da Belverde, para a gente ter um momento super interessante para falar de negócios, vendas, conexões, e são eles Dani e Matheus. Sejam bem-vindos. Obrigada, pessoal. É uma honra esse convite. Bora. Tô muito feliz de estar aqui. Falar sobre A gente vendas. também. Tão gostoso falar sobre isso, né? Isso mesmo. Não, e vocês são dois grandes especialistas nisso, né? A Eu gente... tô realmente... Assim, venda, cara, é uma coisa que você precisa entender de pessoas, né? Com Porque a certeza. venda, o formato muda, cara. Uma vez é pelo Instagram, outra hora é pessoalmente, outra hora é panfleto. Cara, tudo muda, né? Verdade. Mas é isso aí, cara. Vamos falar sobre isso. Não, Sim, eu tô super empolgada Eu pra também, esse eu gosto de papo. aprender. Meu Deus. Eu gosto Porque de aprender. eles realmente têm uma caminhada assim, super inspiradora. Mas eu acho que é legal para as pessoas entenderem, antes da gente contar um pouco sobre a empresa de vocês, tudo que vocês carregam hoje e têm de conhecimento, como que começou? Como que vocês tiraram do papel? Cara, eu falo assim que a empresa, hoje ela existe como nome e tal, mas ela começa muito antes, né? Quando você Uhum. começa a se transformar na pessoa por trás daquela empresa, né? Então eu acho que desde pequeno, assim, eu sempre fui muito instigado a, cara, procurar o caminho, procurar aquela solução, né? Então, quando você tá na escola, você... Cara, eu me lembro, é que na época a gente tinha muito videogame, CD, essas coisas, eu acho que hoje em dia é tudo digital, né? Mas, cara, eu lembro de estar negociando CD com amigos ali, de... Poxa, eu quero Homem-Aranha, né? Muito Você bom, tem muito o bom. do Ben 10. Uhum. Então, desde pequeno, a gente ia crescendo, assim, negociando, conversando, vendendo. E a gente não sabia, mas aquilo tava te ensinando algo, né? Que Uhum. hoje a gente faz isso pra vida, né? Então, eu acho que conforme eu fui amadurecendo como homem, assim, eu fui entendendo que a vida, ela funciona muito simples. Uhum. Cara, você precisa saber falar, você precisa saber vender, você precisa saber comprar, Se comunicar. se comunicar, né? Comunicação Então, se é você muito dominar importante. isso, você vai ter o teu videogame. Uhum. Aí depois você vai ter teu carro, depois você vai ter tua casa, depois você vai ter tua empresa, tua Uhum. esposa, né? Então, você descobre que a venda, ela tá em tudo. Ela não tá no vender um produto. Ela Uhum. tá, cara, você acordou, você tá se vendendo pra tua esposa, você tá se Uau, vendendo pro olha teu só funcionário. isso. Ó, Né? Então eu acho que a construção da empresa foi isso e a Belverde, ela virou isso, Que né? Virou esse legal. dia a dia que se transformou numa empresa. uhum. Que mesmo. legal. Então, o Matheus, antes da Belverde, você já era um vendedor nato. Já era, cara. Desde Tive- criança já desde tinha aquela, E aquela daí, veia empreendedora. Cara, tive a veia empreendedora, tive uma oportunidade muito legal. Meu pai trabalha com vendas, né? A vida Uhum. inteira. Meu avô era vendedor, meu pai vendedor também. Nossa. Melhor Tive que ser faculdade. vendedor, né, Melhor cara? que faculdade, né? Não, daí então assim, Pra a que gente uma no faculdade? sangue. Raiz, Legal. né? E a Dani, você desde criança tinha isso ou foi por um outro lado? Como que foi pra você? Completamente por outro lado. Eu, assim, caí de paraquedas nesse mundo, pra ser sincera. Uhum. Eu não tinha na minha cabeça empreender, apesar de eu entender que a venda sempre fez parte da minha vida. Mas não era, assim, um sonho meu, não era uma coisa que eu tava alimentando. A ideia de fato, ser empresária. Eu, por muito tempo, fui criada numa família em que era muito comum a gente ter uma carreira muito conservadora. Então, né, seguir a mesma carreira por toda a vida. E eu Uhum. fui sempre nesse ímpeto. E aí, quando eu conheci o Matheus, antes dele dizer que ele queria me namorar, ele disse pra mim que eu deveria sair do emprego que eu estava na época e ser sócia Uhum. dele. Você trabalhava lá? Olha, que audacioso. Eu vendi a ideia, né? Deu certo. É. Ou seja, eu sou um bom vendedor. Ele te convenceu. Eu tava, na época, escalando a minha carreira na indústria automotiva, e era Uhum. ali que eu tinha começado. Uhum. A minha formação é em relações internacionais, então
quando você olha para o passado de vendas, eu sempre fui muito intermediadora. O Uhum. meu curso na faculdade fez muito sentido para mim, porque eu era muito estratégica. Enquanto o Matheus estava vendendo CD na escola, eu era aquela que apartava as brigas, eu era aquela da sala que um lado queria ligar o ar-condicionado, o outro queria desligado, eu era a que resolvia a situação. E eu Uhum. acho que quando a internet começou a se popularizar, eu descobri, numa pesquisa aleatória, que Relações Internacionais era um curso, e falei, bom, vou fazer isso. E acho que ali começou a minha jornada com vendas, porque eu comecei a entender que Relações Internacionais nada mais é do que um curso que me ensinava sobre muita coisa, mas não me colocava numa carreira específica. Então, eu ia ter que aprender como que eu ia crescer nesse mundo. Uhum. E aí, consegui um estágio numa multinacional, falei, bom, agora vou começar a fazer minha carreira, né? Porque, como eu disse pra vocês, na minha cabeça, a ideia inicial era sempre fazer uma carreira ali muito conservadora, que eu ficasse ali no mesmo emprego por bastante tempo, às vezes até se aposentasse nessa mesma Uhum. empresa. Uhum. Então, foi assim que eu comecei a construir. E aí, foi lá também, nessa multinacional, que eu comecei a entender que a venda, ela vai muito além do vender um produto, do ganhar um dinheiro, mas ela também é reportada pela venda de si mesmo. Quando alguém entra Uau! na Olha sala, que ela já tá se forte. vendendo, né? Então, no momento que a Legal. gente tá aqui numa reunião e alguém entra e nós ficamos em silêncio, nós olhamos para aquela pessoa, isso é uma venda, Que uma venda legal. silenciosa. Uhum. E quando o Matheus me trouxe para essa vida de empreendedorismo, foi quando, de fato, eu comecei a colocar isso à prova, né? Mas Uhum. esse é meu histórico. Uau, que legal. Nossa, só uma observação que eu lembrei, isso que você falou de você estar pronto, né, do visual, Sim. isso acontece muito com a gente, inclusive essa semana aconteceu uma situação comigo em uma reunião que eu fiz, porque eu tenho o costume de sempre estar arrumada, tipo, pra mim não é um, ai meu Deus, hoje eu vou escovar o cabelo, é natural que eu Aham. esteja maquiada, cabelo escovado e arrumada a todo momento. E quando eu tenho dias de home office, que são os dias de edição, Uhum. montar estratégia, enfim, eu não gosto de ficar fazendo isso em casa. Aham. Então eu já tenho dentro de mim que eu preciso me arrumar, sair, ir para um café, ir para algum coworking, para eu estar nesse ambiente já pronta para Com certeza. o que der e vier. Uhum. E aí aconteceu essa semana de eu estar nesse momento de home office, não tinha nenhuma reunião, nada programado. E aí eu tive uma reunião de emergência. A mulher me chamou no WhatsApp e falou: Você pode às 3 horas? Eu falei: Posso. E aí, quando a gente abriu a reunião, ela: Meu Deus, mas você tá sempre assim, sempre arrumada? Porque todas as vezes que a gente fez reunião, você tava assim. Com certeza. Daí eu: Sim. Cara, a Então, Duda né, todo mundo olha. elogia ela. Onde você vai, elogiam ela. Fala assim, nossa, mas você anda sempre arrumada. Aham. E ela, assim, ela vive o marketing Mas isso na é muito veia. importante. Com certeza. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente fala muito sobre venda, a gente pensa, a primeira coisa, né? Cara, tô vendendo algo pra alguém. Uhum. Uhum. Mas, na minha opinião, né? Eu que trabalho com vendas há muito tempo, a primeira venda que você faz é pra você mesmo. Com certeza. Nossa, sim. Cara, Uhum. e eu sei que parece meio clichê a gente falar, cara, você acredita que você pode fazer isso aqui? Uhum. Então, se você, a partir do momento que você fala, cara, não, eu consigo, agora você vai começar a tentar fazer. Sim. Então, quando você fala sobre se arrumar, eu falo isso muito pra Dani. A gente Uhum. pegou um escritório, foi a primeira coisa que eu falei, meu, venha pra cá, porque você vai se botar à prova e você vai se vender a tua capacidade. A partir do momento que Legal. você compra você, opa, Perfeito. então mais alguém pode comprar essa ideia também, Sempre. entendeu? Uhum. 100%. Que legal, Isso que Aí você tudo falou muda. sobre se arrumar também se tornou uma rotina, assim, pra mim. Porque, imagina, eu comecei na indústria automobilística, que é uma indústria muito dominada pelo ramo masculino, né? Uhum. Com 18 anos. Nossa, E agora é o novinha. momento de eu, né, realmente me provar. Legal. E então foi esse o período em que eu aprendi a me arrumar, estar sempre arrumada, essa coisa de ir pro escritório todos os dias, de escolher uma Sim. roupa. E a venda começa nisso. Porque se você acredita em você mesmo, se você consegue sair de casa, se olhar no espelho e falar, nossa, estou Uhum. bem, estou belo e eu acredito no que eu faço, é o primeiro passo. Perfeito, Cara, isso aí, gente. perfeito. Perfeito. Cara, é legal, a empresa de vocês, ela gera conexões entre empresários e com isso faz acelerar as vendas. Sim. Conta aí pra nós um pouco sobre como vocês fazem essas conexões e quais são as histórias mais legais aí. Cara, vamos lá. É muito difícil você explicar Belverde, né? Porque a gente faz venda. O Uhum, que é venda? Eu gosto de explicar da seguinte forma: aonde começa a tua venda? uhum, Né? Muitas pessoas vão responder: olha, a minha venda começa quando eu recebo a mensagem do cliente, Uhum. quando o cliente entra na minha loja, quando, né? E, cara, não. O teu cliente, quando a necessidade dele surge, uhum, aquilo já é um potencial cliente. E o que a Belverde faz? É mapear essas Legal. oportunidades.
Então, eu vou dar um exemplo meio tosco, né? Imagina que eu tenho aqui uma loja de móveis, né? Eu vendo sofá, por exemplo. Onde que a tua venda começa? Ah, quando alguém entra na minha loja. Não. Começa quando o cara compra uma casa. Cara, ele vai mobiliar essa casa e você tá lá, ou ele tem que ir até você, né? Então, a Belvedere, ela começa a fazer, então, cara, então o teu primeiro cliente é a construtora. O teu cliente é o arquiteto. É que é uma conexão meio legal. óbvia, né? Legal. Mas aí a gente começa a ir além. Cara, o teu cliente é o restaurante. Porque aquela pessoa que compra um imóvel, ela também almoça. Então, como que a gente faz, cara, você criar um evento dentro desse restaurante pra tá a construtora lá, tá aquela pessoa que tá comprando aquele imóvel e tá a empresa de sofá que vai mobiliar a tua casa. Então, a Cara, que gente estrutura a venda genial! Meu Deus, ao contrário. muito bom, muito bom. Então, ao invés de eu esperar o cliente chegar até mim pra ver o sofá que eu tenho, cara, eu já sei onde você tá construindo a tua casa, ali eu já sei, eu já tenho a qualificação. Então, Sim. cara, se eu vendo um imóvel de alto padrão, eu tenho que estar com uma construtora de alto padrão. Então, cara, como que a gente constrói isso, né? Então, a Belvedere, ela faz isso, basicamente. Legal. Ela constrói esse tipo gera de coisa. conexões e eu estudo por trás de como gerar essa venda. A gente analisa a empresa e mapeia o cliente. Eu falo o seguinte, hoje, e conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o seguinte movimento. A concorrência só aumenta, o nível de consciência das pessoas aumenta. Então, há 20 anos atrás, você ia comprar um carro. O que você fazia? Você abria lá a revista Quatro Rodas, né? Você abria ali um jornal. Sim. Cara, o carro do ano era o carro do ano. Então, você tinha o Volkswagen lá, cara, líder de vendas. Pô, era muito fácil vender, entre aspas, né? Sim, Se você tinha dinheiro, sim. você tava ali na plataforma, no ponto de ônibus, no outdoor, né? Hoje em dia, cara, chega uma BYD que ninguém conhecia Aham. e lidera o mercado. Opa, Gente, eu pera vi lá. um vídeo esses dias de uma menina falando exatamente isso. O que aconteceu que agora parece que tá todo mundo usando esse carro e Aham. quem compra esse carro começa a falar desse carro, te Aham. convence a Tipo um comprar esquema esse de carro. pirâmide, assim. Aham, e é um negócio, realmente é muita variedade, né, que Cara, a é gente muita tem hoje no variedade. Sim, mercado. na verdade, eu acredito que a gente está competindo contra todo mundo. Não existe mais um Exato. nicho. Você não está Exato. competindo contra o teu concorrente. Você está concorrendo contra todas as marcas. Isso é bom porque isso faz evoluir mais rápido. Faz Tudo. evoluir mais rápido. É o que eu acho. E eu acho que principalmente o seguinte, pegando o exemplo do carro, né? Cara, então, por que alguém compra um BYD? Há pouco tempo atrás, não sei se vocês se lembram da Jaque, né? Jaque Motors. Uhum. Cara, ela não pegou. Ela era chinesa, era elétrico e não pegou, porque ainda não havia uma questão cultural e coisa e tal. Uhum. E aí chega a BYD. Cara, eles, não, vamos dominar esse mercado, e queima estoque, faz carro barato, e faz, traz um produto de qualidade pro mercado. Uhum. E aí, cara, as vendas começam a disparar. E aí você vê a Jeep, você vê a Fiat, você vê a Volkswagen, você vê empresas consolidadas, Uhum. cara, grande, se preocupando com venda. Sim, E aí a gente entende que a venda ela é um pouco mais complexa. sim. É. Não é só eu esperar o meu cliente entrar e fazer um test Sim. drive, Uhum. porque eu tô na quatro rodas. Aham. Cara, não, entendeu? Tanto que a gente tá vendo várias empresas tendo que inovar. Tipo, Nossa, várias sim. que não apareciam na internet, que era muito no físico. É. Agora você Estão tá vendo que tendo que se movimentar. estão tendo que se movimentar, estão tendo que aprender, Sim. né? Todas as estratégias do marketing estão procurando como evoluir, procurando, e ainda procurando a galera mais nova, Exatamente, exatamente. né? Então, exatamente. E eu acho que a venda, uma das coisas que eu aprendi muito da venda é você não desperdiçar um cliente. Né? O mercado, ele é grande, mas ele é caro. E você não pode desperdiçar cliente. Então, você tem que ter uma oferta muito específica para cada público. Eu vou dar o exemplo da GWM, né? A GWM eu acho que é um case ainda melhor que a BYD. Porque a GWM, ela conseguiu conquistar públicos, desde o público do cara que era um carro elétrico barato, pro cara, meu, rico, que falou, meu, eu vou deixar de comprar aqui uma Mercedes para comprar esse carro aqui. E a gente tem clientes grandes que fizeram exatamente essa transição. Então, eles pegaram muito público. O que eles fizeram? Cara, eu tenho uma oferta para cada um. O que você quer comprar? Um carro elétrico? Tem. Não, quero um carro de luxo? Tem. Então, saber trabalhar essa venda, desde o início do cliente até o final, uma esteira mais completa, né? Então, eu acho que a venda, ela é muito técnica. As pessoas, elas acham que só de falar bem, né? Eu vendo. Cara, não, a estratégia, ela é Tem que muito ter estratégia. específica. E dentro dessa rede de clientes que vocês atendem, vocês têm algum nicho específico? Ou vocês atendem diversas pessoas, empresas? Assim, é Matheus, né? Falando agora. Assim, a gente atende hoje muita empresa tradicional. Particularmente, é o que eu legal. mais gosto de ver a transformação. Legal. Porque a gente está agora passando um momento no Brasil muito legal, que é onde vai ser repassado uma transição geracional. Então, aquele pai
aquele avô que construiu aquela construtora, cara, tá passando os bets Uhum. pro E qual que pro você filho. acha que é a maior dificuldade deles hoje, das empresas tradicionais? É exatamente esse modelo, né? Então, tipo assim, o cara, ele tá há 30 anos fazendo a mesma coisa e deu certo. Uhum, Por que que eu vou mudar? uhum. E Só que agora Uhum. não tá mais dando Aí tão certo. cai de paraquedas Exato. em um universo que está super digital e Cara, os assuntos se renovam a É que cada tá tudo semana, misturado. né? Exato. Então, Tá tudo misturado, o digital com o presencial, sim, tá sim. tudo E aí, misturado E eu vou agora. te acontecendo falar, o tempo todo. e antigamente, assim, antigamente não preciso falar de muito tempo atrás. Botar, assim, 10 anos atrás, que pro Aham. mercado é muito pouco tempo. Sim. Cara, você tendo dinheiro, você tinha 50% tava ali. Então, cara, se eu tenho um orçamento pra estar na Globo, cara, Era você isso. tem uma empresa. Aham. Tá, agora vamos diminuir. Então, um jornal local, entendeu? Então, Uhum. você fazia divulgação, cara, vou construir um prédio, botava um Uhum. plantão de vendas, Uhum. cara, vou É vender. isso. Uhum. Era muito simples. Uhum. Agora ficou mais complexo, entendeu? Então, tipo assim, cara, o Abriu mercado muito o mercado. abriu muito o mercado. Então, nicho de cliente, pra mim, o tradicional é muito legal de trabalhar. Porque esse é o cara que tá perdido. Porque o cara que tá começando agora, com Uhum. pouco dinheiro, meu, ele se vira, entendeu? Você Uhum. pensa fora da caixa porque você Sim. precisa pensar fora da caixa. Sim. Agora, o cara que Da tem muito dinheiro necessidade. e ele fala, cara, eu tenho um negócio de 30 anos e eu não sei o que fazer, Aham. esse é o mais legal. Porque ele olha pra você e fala, cara, e aí, o que eu Legal. faço? Entendeu? Legal. Então, cara, construtora é legal de trabalhar. Aham. Cara, loja de colchão, igual eu falei do exemplo, cara, é muito legal. Cara, qual a história, assim, que vocês acham mais legal, assim, nessa trajetória de vocês, assim? Você pode contar uma, a Dani contar outra, que vocês viram, assim, algo muito legal Até acontecendo. para as pessoas entenderem como funciona na prática o trabalho de vocês, porque eu acredito que vocês têm um diferencial tão legal que é a parte da conexão, né? Uhum. Uhum. Então, como vocês usam essas conexões para gerar negócios, fortalecer o negócio de vocês e também fortalecer o negócio de outras pessoas. Uhum, Contem pra gente um case de sucesso, sim. algo na prática que vocês fizeram. Cara, eu vou dar um exemplo de um projeto grande que a gente está fazendo agora, que ele vai demorar ainda para sair, para ficar pronto, porque ele é mais envolve prefeitura, coisa e tal. Então a gente sabe que a agenda política ela demora mais para acontecer, mas é algo que o que acontece? Curitiba agora está passando por um possível, Uhum. como que fala? Dos cabos, né? Aterramento dos Aterramento dos cabos, dos fios de Curitiba. Eu vi. Vocês estão vendo, isso, né? Eu Essa vi notícia, isso. gente. Nossa, ficaria Fiquei tão excelente, feliz, né? cara. Movimento sensacional. Só que o que que acontece? A prefeitura, ela barra esse tipo de projeto porque ele é caro. Uhum. Porque é caro você fazer o aterramento dos cabos, né? E aí, o que que a Belvert faz? Fala sobre conexão. Eu sei que ainda é meio óbvio, mas eu vou chegar lá. Cara, por que que a gente não traz o público com o privado para acelerar esse tipo de projeto? É o que a Belvert faz. Então, a gente está estruturando. Mas quem que a gente vai trazer? Qual que é a estratégia? É só fazer uma rua bonita? Aí agora a gente está fazendo junto com o Escritório de Arquitetura e Urbanismo de Curitiba. Uma das ruas que a gente ainda não pode falar muito, mas vai exemplificar um case. Queremos gente- spoiler. Ó, a gente vai pegar uma rua bem famosa de Curitiba, Ai, uma que rua pequena, legal. para fazer não só o aterramento, mas fazer uma releitura de Curitiba. Gente, que legal. Ai, vocês estão muito demais. Para fazer uma releitura de Curitiba. Eu até tava Legal. conversando com ele, eu falei, cara, a ideia aqui, quando o briefing, né, do projeto, Sim. não é fazer uma rua bonita. Porque rua bonita, honestamente, é fácil. Tipo assim, você que é arquiteto, é fácil, pô. Uhum. Mas eu quero uma releitura de Curitiba. Uhum. E dentro dessa releitura de Curitiba, eu quero mostrar o potencial que a conexão tem. E olha que a estrutura de Curitiba Ela é boa. é top, hein? Ela é boa. Por isso que é legal de fazer. Uhum. Porque Curitiba, ela é conhecida como Europa brasileira. Vocês já ouviram esse Sim, termo? Europa sim, brasileira. sim. É ou não é? É, Sim. exatamente. Europa brasileira. Cara, por que não pode ser conhecido por Curitiba? Então, quem é Curitiba? Então, essa rua vai ser legal. exatamente essa releitura de trazer empresas tradicionais de Curitiba, Uau. mostrar a potencial que há grandes empresas e pequenas empresas Uhum. podem se unir para Uhum. transformar a estrutura de Curitiba. Uhum. Então, esse, na minha visão, esse é o case de vida assim que a gente tem trabalhado para mostrar que a conexão ela vai muito além de fazer negócios, Uhum. mas, cara, de transformar o espaço local, transformar a sociedade, transformar gerações. Nossa, Isso é o que uma conexão causa, sim, Exatamente. Uau. entendeu? Nossa, exatamente. incrível. Exatamente isso. E o Marcos perguntou sobre um case, enquanto o Matheus estava falando sobre isso, eu estava pensando sobre um case bem recente nosso, que o projeto ainda está acontecendo, mas na reunião, quando a gente fez a primeira entrega de como funcionaria esse projeto, é uma empresa bastante tradicional, que atende um público ainda mais tradicional. Uhum. A gente estava trazendo um novo produto que ele conseguiria atingir um público mais jovem, atingir um público que não estava ali na visão do público ideal dessa empresa. E quando a gente apresentou isso para ele,
A primeira reação que ele teve não foi, nossa, que legal, olha, eu vou ganhar bastante, mas ele falou, onde vocês estavam? Eu precisava disso, eu precisava ouvir isso, eu precisava escutar isso. Uau, olha Então, o Matheus isso. falou sobre transformação. Eu acho que o mais legal do nosso trabalho e da nossa empresa não é só Uhum. todo o potencial que a gente tem de transformar as empresas, de transformar até as cidades, Uhum. mas de transformar a vida das pessoas que passaram pela gente. Acho que é Uhum. isso É mesmo. verdade. Nossa, que lindo. Que Bonito, lindo, né? gente. Que Nossa, massa, o hein? trabalho de Olha. vocês é incrível. É E a incrível. gente viu um vídeo que vocês postaram que vocês comparavam esse trabalho de vocês, né, as conexões, com shopping, por exemplo, né? Uhum. A pessoa, ela vai no shopping não só, vamos dizer, para almoçar. Ela Uhum. almoça, aí ela compra uma roupa, compra um presente. Então, eu acho que é muito isso, Paga um né? Vocês estacionamento. entenderam. Então, vocês entenderam uma forma de fazer negócio que é muito inteligente, juntando a necessidade que as pessoas têm, Uhum. talvez nem elas saibam que elas precisam ainda. E vocês montam isso de uma forma muito É, inteligente, assim. É A muito gente legal. ainda vai um pouco além disso, né? Depois de fazendo tantas conexões das empresas e tal, a gente criou um método próprio, né? Chamado FHP, Olha que é onde a legal. gente consegue padronizar, categorizar empresas. Uhum. Então a gente olha uma empresa e fala, cara, você é um F, você é um H e você é um P, né? O que seria isso? Aí marca uma reunião e a gente conversa. Ah, Pra te vender, né, cara? É a E fórmula aí- secreta. Não, Daqui esse é a um pouco pouco o cara vai mais meter um tompeiro, pulso mano. dele aqui. Eu tô só assim, né? O cara Cara, tá seduzindo ali, eu não, fico assim. quer saber? Vai, Cara, marca eu DM fico aqui, assim, galera. cara, é isso. Daqui a pouco ele fala, quer saber mais? Quer saber Não, mais? Daqui a Sou pouco, vendedor, né, pai? até o Esquece. final do podcast, a gente vai estar assinando um contrato Com aqui com a certeza. Não Bel, espera né? menos que O isso. cara tá seduzindo. Ó, a gente mapeia. Cara, eu vou pegar o exemplo do shopping. Você é uma loja de roupa, Tá. você é uma loja de quiosque, Uhum, tipo, viajando, tá? tá. E você é um restaurante. Uhum. Cara, restaurante tem um lugar pra ficar. Sim. Certo ou errado? Sim. Se eu boto aqui um pastel do lado da Renner, meu, o cara não vai vender. Porque tem uma praça de alimentação e faz sentido ele estar lá. Certo ou errado? Cara, agora, eu botar uma Zara na frente ali de um lugar de patinação, teu filho tá patinando, tua mulher tá na Zara, opa, isso aqui é legal. Uau, que inteligente. Isso é uma lógica do shopping. Muito bom. Opa, a Belverde, ela faz isso fora do shopping, né? Então, tipo assim, cara, como que eu posiciono minha empresa pra pegar esse cliente que tá passando aqui? Entre aspas, né? Só que não de forma tão literal assim, porque não é na Sim, prática. sim, Mas, sim. então, a gente compartilha esse tipo de negócio. E aí, o que a gente fez do FHP? Uhum. A gente criou 2 níveis de colaboração. Então, quando uma empresa colaborava, o que ela fazia? Existem os 3 níveis de colaboração, né? Sim. Uhum. Primeiro nível, eu te indico, você me indica. Que é o clássico, né? Tua tia lá faz tal coisa, tua avó faz tal coisa, você indica uma outra ali, fechou, Sim. né? Isso é o primeiro nível de indicação, de colaboração. Uhum. Segundo nível de colaboração é quando a gente entra nas parcerias mesmo, né? Então vamos fazer uma collab. Então você vende pastel, eu vendo Nutella, eu vou fazer um pastel de Nutella. E a gente vai chamar de Nutella Tel, sei lá. Uhum. E, cara, e agora a gente tem uma collab, a gente tem um produto, toda vez que eu vendo um pastel, eu vendo um pouco de Nutella, os dois ganham, teoricamente, né? Uma collab. Legal, Esse é o legal. segundo nível, todo mundo conhece. Uhum. E tem o terceiro nível, que são as fusões. Então, eu tenho a loja de pastel aqui, eu vendo pastel, eu tenho uma empresa de Nutella, e a Nutella vai lá e compra aquela pastelaria, Uhum. e agora elas são uma coisa só. Ou uma aliança, igual tem a Nissan e Renault, e outras empresas. Então, você tá dentro de um grupo. Beleza. Uhum. A gente faz esses 3, só que daí a gente, cara, começou a olhar, estudar os negócios e falei, cara, existem 2 outros níveis que ninguém, na verdade, olha, que é o que a gente faz lá dentro da empresa. Uhum. Então a gente categoriza as empresas e fala, cara, você tem um produto que você nem sabia que você tinha aqui dentro. Olha, que legal. E essa empresa precisa desse produto Uhum. que você tem aqui Que dentro. legal. Cara, vamos comercializar isso aqui. Né? E agora a gente tá agora nesse segundo nível que a gente tá criando, ele tá ainda em teste, Uhum. mas a gente tá com a seguinte tese, ele ainda não tá sendo comercializado, ele tá Sim. sendo testado só. E se o teu funcionário colaborasse com um funcionário de outra empresa? O quão mais rápido seria o aprendizado da tua empresa? Então, por exemplo, para uma empresa performar, o funcionário, né, para a equipe de uma empresa performar, tem 2 métricas, Uhum. que é o quão motivado aquele funcionário tá Uhum. versus o quanto ele é bom. Então, por Sim, exemplo, eu sou ruim na cozinha. Então, se eu quiser fazer algo muito legal para Dani, nossa, eu tô muito motivado, mas eu sou ruim. Então, eu vou fazer algo muito ruim. Agora, se eu sou muito bom em fazer, só que eu tô Sim. com preguiça, eu também não vou fazer.
Agora, se eu, cara, cozinho super bem e tô muito motivado, cara, eu vou fazer uma coisa muito boa, né? Então, isso é um funcionário de qualidade. Então, a nossa tese é exatamente essa. Cara, e se uma empresa tá com parceria com a outra, que são de segmentos diferentes, e compartilhasse esse aprendizado entre a equipe? Como se fosse um Masterchef ali, todo mundo cozinhando juntos, entendeu? Interessante. Então, a verdade, quando a gente fala de colaboração, a gente tem muito tempo pra falar sobre isso. Porque, cara, é muita coisa que envolve, assim, dá pra fazer muita coisa legal. Que legal. Cara, é muito legal. Vocês Nossa, têm, que papo tem inteligente, muito né? conhecimento. Meu Deus. Né? O cara tá, a gente o cara tá estuda pra vir, né, seduzindo cara? aqui, né, cara? Você começa a prestar atenção. Vamos marcar uma reunião lá. Começa a imaginar Já que é isso. quero, já quero. Mas E eu fiquei curiosa, porque lá no começo vocês contaram um pouquinho de como que surgiu. E aí a Dani comentou que ela veio do mundo corporativo. E hoje vocês trabalham 100% juntos. 100%. A empresa é vocês dois andando lado a lado. E como que foi essa transição pra você? Pra mim, eu acho que foi... a Dani chegou já querendo mudar tudo. Então, porque eu lembro até que o Matheus comentou no início da conversa, por isso que eu quis puxar agora. Que quando vocês estavam namorando, ele já tinha ali Já te tinha. vendido a ideia, Não, né? ele já tava namorando a ideia muito antes de me namorar. Meu Deus. E aí, como que foi, então, esse processo de Com vocês certeza, começarem a assim, trabalhar juntos? Eu acho que... Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse início, quando a gente namorava. E eu me lembro até hoje o dia que ele... A gente tava num parque e ele chegou pra mim e falou, olha, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que você tem um talento que tá sendo desperdiçado. Meu Deus, palavra forte. Eu tava tão feliz fazendo visão. aqui Aprendam. meu dia a dia, minha rotina. E daí ele falou, eu acho que você tá sendo desperdiçado. Eu acho que você seria muito mais feliz se a gente conseguisse trabalhar juntos, né? Eu acho que você tem todo o potencial pra ser minha sócia. E eu achei aquilo, assim, papinho de quem queria namorar comigo, gente. Não acreditou. Não acreditei, não levei tão a sério. Mas a verdade é que naquele momento ele plantou uma semente muito grande em mim, assim. E eu acho que a partir daquele dia, às vezes, quando eu volto a relembrar do meu passado, eu acho que a partir daquele dia esse pensamento foi cada vez mais sendo alimentado. Se de fato eu tava no lugar certo, se eu tava sendo feliz, se a minha rotina de fato me agradava e se eu tinha talento pra empreender, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. E por mais que ele falasse sobre ser sócio dele, eu sabia que eu ia ter ali as minhas responsabilidades como uma empresária. Então, né, é um momento muito desafiador. E eu vivi o mundo corporativo, o mais tradicional que existe, na verdade. E é uma assim, super transição, né, Dani? completamente. É outro Você ficou quanto universo, tempo? né? Foram 5 anos. 5 anos, nossa, 5 é anos de bastante mercado tempo. corporativo tradicional, né? Então, mercado corporativo de multinacional e industrial, que é o mercado mais conservador ali, quando a gente fala dessa parte. E é uma empresa que paga super bem também. Tinha todos os Todos os benefícios. Ah, é benefícios. mesmo, tudo. né? E tem os Sim. benefícios que quando a A gente gente tem coisa melhor empreende, que né? trabalhar comigo, cara. Meu. Vamos ser É, Tem benefício que cara. pague a experiência. não tem. Gente, o Matheus devia encapsular a autoestima Será dele. que ele vai- vender, porque Eu sou muito ele legal, é muito cara. bom. Ele é muito bom. E eu vou vender, certeza. então, isso aí. Isso mesmo. Pega a ideia. E aí, assim, os anos foram passando, o nosso relacionamento foi evoluindo, a gente... nós Amadurecendo, né? ficamos noivos, nós fomos amadurecendo. E essa ideia, na verdade, começou a ficar cada vez mais forte. E aí, eu que tava numa legal. viagem de trabalho. Que legal. E foi assim, vou dizer, antepenúltima viagem de trabalho, assim, antes de eu largar os bets. E eu trabalhei o dia todo na fábrica. Aquele dia, cheguei no hotel e liguei pra ele. E eu falei, amor, eu vou sair. Não é legal, não é meu lugar, não é isso que eu quero. E eu acho que tá na hora. E aí entra o ponto dos benefícios, do salário, porque quando você percebe não estou feliz, é muito maravilhoso, porque agora você já sabe, tipo, ó, não tô bem aqui. Mas aí você precisa fazer conta, entrar na parte racional. A gente tinha ficado noivo, então a gente ia casar, tinha muitos gastos por vir, enfim. E a gente tava nesse momento. Eu saí de férias, e nessas férias eu lembro que eu fiquei num momento de reidentificação. E aí, quando eu voltei de férias, a empresa que eu estava anunciou que eles iam fazer uma mudança do escritório, que ficava em Curitiba, para São Paulo. E eu sempre tive no meu plano de vida que eu nunca moraria em São Paulo. Nada contra. Mas eu moraria. E quando eu cheguei, eu falei, gente,
é Deus. Era isso. É isso, Uhum. assim, Deus vai me tirar daqui e Uhum. vai tá mostrando que não é o meu caminho e que tá certo, que vai dar tudo certo. Uhum. Então, a partir dali, eu tinha muita certeza de que em algum momento eu ia sair. Sabe que eu tenho uma dúvida sobre isso aí, sobre empresa assim, grande, multinacional. Eles têm alguma regra assim que você não pode postar nada da tua vida no perfil? Tem alguém que fica te acompanhando? Você acha que tem alguma marcação dentro das empresas assim? Polêmica. Porque foi bem legal. E Lembra que a aí, gente viu um vídeo esses A dias? gente viu, foi muito bom. Falando sobre Cara, De uma, Brastemp, de uma né? funcionária Não. que Não sei se pode começou falar. a criar conteúdo e aí a chefe ficou uma- incomodada Mas e despediu ela. Então, a Dani falou assim, ela falou, nem fale o nome da empresa que eu trabalhava. Falei, não, tá vai bom, que, né? né? Vai que, não, né? assim, Mas que é uma eu não empresa sei muito mais boa, poder Dani. também, né? É, sim. Mas, publicamente, não, tá? Nenhuma empresa. Assim, eu continuo tendo vários amigos, não só lá, como em outras grandes multinacionais, e publicamente eles não falam. Não grave. Uhum. É nas Eles não postam, entrelinhas. é nas entrelinhas. É que existe uma questão Ah. cultural dentro da empresa. Existe uma questão muito tradicional, assim. As classificações Tipo assim, de eles não querem ver nível. os funcionários deles na balada. Talvez tipo, não algo só assim, isso, mas sei lá. também eles conseguem justificar o não gostar por uma questão de confidencialidade. Não às vezes porque aquela pessoa realmente postou alguma coisa que foi, né, Uhum. que expôs a empresa, mas Uhum. pelo risco. Talvez você vá expor porque você já tá expondo seu dia a dia, sua rotina. Tá. Então, assim, Tem por uma mais lógica por existe trás. uma lógica por Porque imagina, trás. só desculpa. Cara, 10 mil funcionários. É muita Pô, você tem 5 funcionários. Ó, galera, esse projeto aqui ninguém fala, beleza. Uhum. Agora, 10 mil funcionários. A Dani lá tinha projeto lá que é muita era coisa. confidencial. Uhum. Ó, a gente vai lançar um veículo, galera, ó, não pode falar. Uhum. Com 10 mil pessoas, até mais, eu acho. Nem E eu sei tenho uma quanto que tinha. opinião ainda mais polêmica sobre esse assunto. Fala, Eu amiga. conheço, sim, alguns casos de pessoas que foram desligadas, não pela empresa que eu estava, mas por Sim. outras empresas, Uhum. que, entre linhas, era esse o motivo, né? A produção Uhum. de conteúdo, esse tipo de coisa, essa aparência digital, que faz, sim, com que essa pessoa cresça muito além da empresa. Ah, era esse o E caso da menina que a eu gente acho viu. que é exatamente isso. E Aham. aí, tem um livro que eu lia na época que eu estava crescendo no Sim. mundo corporativo, que disse uma coisa muito polêmica, e que é a verdade. Brilhe, mas nunca brilhe mais do que o seu chefe. E isso é muito Nossa. verdadeiro. Então, quando um chefe vê Eita. uma ameaça que ele não consegue controlar, Polêmico, hein? porque isso tá fora do ambiente dele, né? Fora do Uhum. ambiente da empresa. Sim, Uhum. sim. Eu acho que rola, sim, esse comportamento das grandes empresas não incentivarem Uhum. conteúdos digitais para os seus funcionários. Ou às Muito vezes, relacionado a tudo como isso. você falou, eles não falam, mas chega uma hora lá, ó, estamos te desligando. Uhum. É E isso, você daí você exatamente. fica E você? naquelas, né? Uhum. Ué, Eu né? acho que assim, é que a cultura de uma empresa tradicional, ela ainda tá muito ligada naquilo de 20 anos de carreira. Sabe? Aquela Uhum. pessoa que tinha 20 anos. Então, cara, é muito difícil você evoluir. Cara, imagina que 20 anos atrás não existia Instagram. Sim. A cultura da empresa, ela não foi formada para você ser um intraempreendedor. Porque é isso que acontece, né? Hoje você consegue montar uma empresa, falar, cara, eu quero time que dentro da minha empresa seja intraempreendedor. Uhum. O cara empreende dentro do meu negócio. Sim. Mas vocês Tipo a não CIMED, acham. por exemplo, entendeu? Sim. Vocês não acham que esse funcionário poderia ser um potencial divulgador da empresa? Eu acho. Eu Só que acho daí, também. sabe qual que é o problema? Beleza, eu concordo com você. Só que daí, eu vou pegar aqui a automobilística, como é que você falou? É isso, né? Cara, que tem lá na bolsa de valores. O cara tem acionista, ele tem o board, ele tem Uhum. os diretores. Cara, se um funcionário, filha da mãe, Uhum. fala uma cagada da gente, que daí, eu Também. tô viajando na maionese, mas pega um puta processo que Ah. vai nas redes sociais, porque rede social você não controla. E a empresa que ela é muito grande, cara, ela depende de capital externo. Aí que eu tô indo num papo bem técnico. Mas ela precisa de capital externo pra sobreviver, Uhum. porque essa que é a verdade. Sim. As empresas muito grandes, elas não sobrevivem do que ela vendeu hoje. Uhum. Ela capta um investimento dos próximos 10 anos e se vira pra pagar. Uhum. Mas eu já tenho o meu dinheiro aqui. Aí um funcionário fala uma cagada, meu, puta, e agora? Nossa. Agora esse dinheiro ficou mais caro. Pode colocar em jogo muita coisa. É muita né? coisa. Então, Uhum. eu acho que. E não que eu concorde ou discorde, mas é como funciona o jogo por muito- trás, entendeu? Tem Sim. muitos detalhes, assim. E respondendo a Duda sobre como foi essa transição, assim, do mercado corporativo. Mesmo eu tendo essa certeza de que fazia todo sentido, e eu sabia que em algum momento eu ia ter que sair, então a empresa pediu para eu sinalizar, né, se eu ia ou não ia, Sim. acabei não indo. E sinalizei que não ia e fui desligada. Uhum. No dia do meu desligamento, eu me lembro de sentar no carro e falar: minha vida acabou.
Mesmo eu tendo Nossa. muita certeza de que, assim, eu não queria mais aquilo, de que eu queria sair. O dia que eu entreguei o meu crachá, assim, foi... Nossa, eu entrei no carro, minha vida acabou. Eu não sei mais o que fazer a partir daqui. Então, o empreendedorismo, eu acho que para todos, né, que vão contar essa história, ela sempre vai começar com um passo de coragem. Precisa Não coragem, importa, né? não Muita importa o coragem. momento. A né? gente vive Sim. isso todo dia. Nossa, E sim, pra é gente- todo momento. E pra gente foi algo muito novo, assim, no início, porque a gente na nossa vida tudo foi muito rápido, né? Muito Eu acelerado. brinco que num dezembro eu tava solteiro, juro, gente, no outro eu tava casado. Em Ah, um com a dezembro eu gente- tava Com a solteiro, gente foi assim também, né? no outro eu tava casado. Foi assim também. Então, imagina que foram tantas transformações em pouco tempo, né? Sim. Então, quando a Dani saiu do trabalho dela, uma empresa, diga-se de passagem, muito boa, assim, todo o Uhum. processo foi Foi muito legal. bem foi legal, legal. assim. Mas beleza, agora é uma nova fase. E agora, né? Então, ali foi um novo aprendizado de falar, cara, empreender em casal. Porque daí você tem vários desafios, né? O Tem desafio novos do desafios. casamento, que é uma benção, mas tem seus Uhum. desafios. Uhum. Cara, o desafio de empreender Uhum. e o desafio de sociedade. Sim. Só que tudo num só. Tudo num só. Entendeu? Aham. Então foi, cara, foi um momento muito legal, assim, de, cara, precisamos amadurecer vários pontos aqui pra que isso aqui dê certo. Pra que isso dê certo. Então foi Falando muito legal. nisso, qual conselho, assim, que vocês dão pra pessoa que ela tá começando um negócio do zero? Tipo, ela tá no emprego e ela pensa assim que ela quer abrir um negócio pra ela tem algum dom, ela sabe cozinhar, ela sabe fazer qualquer tipo de prestação de serviço e ela quer trabalhar, como a gente fala no grosso modo, por conta, né? Quer ser o O seu que próprio vocês acham? chefe. Qual que é o primeiro passo que ela deve ter? Um detalhe técnico. Cara, se me perguntarem, eu falaria de uma forma bem Que a gente sabe que o simples. Brasil tá aumentando o número de de empreendedores, empreendedores. Uhum. Aumenta. né? A cada ano que passa tá aumentando. Então, assim, eu acho que é uma dica bem legal pra quem tá assistindo. É, eu acho que assim, Além da empreender, coragem, Com certeza. empreender envolve Primeiro muitas coisas, assim. Mas se eu for ser o parte racional, porque a gente não foi racional. É. Deu certo. Sim, sim. Mas, cara, eu vou falar pra fazer igual? Não vou. Não vou. Eu falaria o seguinte, cara, você quer cozinhar, tem um dom, quer gravar, quer fazer um negócio diferente, faça enquanto você trabalha. Testa, Uhum. sabe? Testa com o dinheiro dos outros, né? Então você tá numa empresa, cara, pega um final de semana e vê se tem demanda o que você tá fazendo. Porque não adianta nada você sair, a gente cometeu esse erro várias vezes. É. Cara, vou investir porque eu achava legal. Porque, cara, perdi dinheiro. Porque não tinha Uhum. demanda, porque você não testou pequeno. Uhum. Cara, o empreender na grande escala, você faz a mesma coisa um pouco maior. é porque pouco às maior. vezes você tem aquele sonho grande e você pensa, cara, colocar todas as fichas nisso e Vou vai largar dar de certo. boa. Não. Só que Nem quando sem você casa. coloca no teste, não passa. E o Marcos falou uma coisa fenomenal, cara. Eu acho que assim, eu quero empreender. Por quê? Eu vou explicar. Eu sou empreendedor, eu falo com empresa o tempo todo. Cara, Sim. você não pode se iludir com a imagem do empreendedor que você vê na rede social. Uhum. Porque você vê o cara Cara. indo lá, pô, peguei investidor, fiz um aplicativo e fiquei milionário, e não sei o que, tem funcionário. Milionário aos 15 Pô, anos. Cara, Esses Nossa, Acho que fiz esse um é o curso e vendi e fiquei grande rico. câncer, vamos dizer, hoje. empreendedorismo. Do total. empreendedorismo, do momento atual, de Nossa, internet. cara. Eu acho que nunca se falou tanto em como fazer dinheiro de forma rápida, Rápida, fácil. Meu, não existe. Clica Não- aqui, faz. Só que isso na prática, né? Não existe. É Sabe como o o que que Matheus isso tá virou? falando. Tem o desafio, tem, né, os pontos baixos, Sim, tem os pontos fortes. construção, né? É teste a todo Ó, tempo. eu posso dar um exemplo? Uhum. É um exemplo polêmico. Pode, Pode? pode. É como se, por exemplo, a gente tá conversando aqui, todo mundo aqui é casado. Nosso Uhum. casamento é muito bom, tal e tal e tal. Uhum. Só que o cara, ele vê aqui e pega lá referências online que não é compatível com a realidade. Uhum. Tá, entendi. Uhum. Sim, Você sim. tá entendendo? Vídeos mais adultos. Uhum. Uhum. E ele acha que se ele casar, Vai ser aquilo. vai ser aquilo ali. Uhum. Uhum. O que é isso? É pornografia. Uhum. O empreendedorismo online virou uma pornografia do que é a realidade do Cara, Aí você vê a empreendedor. pessoa no helicóptero. Então, é. você vê Caraca. pessoas casando, achando que a Nossa. vida vai ser uma maravilha, e não é. Uhum. Não que não seja bom. Eu sou casado e sou muito feliz. Sim. Mas, cara, eu entendo que existem E desafios. a gente entende a Sim, lógica por lógica trás. por do- trás. Então, o Instagram, entre aspas, agora, pegando o paralelo, ele virou uma pornografia do empreendedorismo. Uhum. Porque eu tenho uma foto bonita, eu tenho um vídeo legal, Uhum. que é importante, Uhum. e eu acho que a empresa tá bem, e o cara tá endividado. O cara não verdade. consegue pagar conta.
Isso E mesmo. faz parte. Cara, Nossa. você quer empreender, você vai ter que lidar com dias difíceis. Com o cliente que não fechou. Cara, com o processo Ou que o você pagamento recebeu. que não cai. O É. pagamento que não Sim. cai, o cliente que atrasa. Uhum. Uhum, Cara, você vai ter que passar por isso. uhum. E ninguém vai ficar no Instagram. Cara, a gente tava isso semana passada, Aham. ligando o cliente aí. Vai pagar ou não vai? Não, Cara- e detalhe, essa é a parte que a gente não vai mostrar. Não vai E mostrar. ninguém vai Tipo, mostrar. gente, hoje vocês não sabem o que é. Não. Vocês não né? sabem, Não mas eu É. dependo que caia 10 mil na minha conta até 5 horas da tarde. Cara, Eu não sei como, mas. Eu não É. sei como, Exatamente. gente. Eu tô fazendo a minha parte aqui. Cara, então assim, eu acho que se eu fosse dar uma dica pra alguém que tá começando, falar, cara, beleza, eu sou empreendedor, você acha que eu não vou falar pra não fazer? Sim. Mas você tá vendo o quê? Uhum. Você tá assistindo o quê? Você tá se inspirando no quê? É. É a mesma coisa que aquele cara de 20 anos fala, cara, eu quero casar. Pô, ótimo. Uhum. Mas calma, qual que é a tua referência? Uhum. Porque se tua referência for irreal, você vai se frustrar. Uhum. Agora, por exemplo, a gente, quando eu falei agora, a gente brincou, mas falando sério agora. Quando eu falei pra Dani, cara, eu quero que você empreenda junto comigo, é porque eu vejo um propósito em nós dois, como Uhum. liderança. Eu acredito que a empresa ela pode carregar uma mensagem que nós, como casal, podemos fazer. Eu acredito no teu potencial, você é Sim. complementar a mim. Sim, é que E- vocês se encontraram no caminho. A gente se Sim. encontrou Sim. e se a gente topar, a gente faz um negócio legal juntos. Sim. Uhum. Mas, cara, eu tô preparado. Eu não tô achando que vai Uhum. ser as 10 maravilhas, Sim. entendeu? É. Inclusive, eu acho interessante vocês citarem algum livro que mudou todo o game, assim, Nossa. sobre vendas pra vocês. Pô, sobre vendas. E que Putz. também serve pra quem tá querendo começar a empreender, Uhum. abrir um negócio aí do zero. Cara, é que assim, eu tenho um livro muito bom, que é Receita Previsível, do Aaron Ross, que ele é fenomenal. Eu acho que até hoje, assim, de livro de venda, eu não li algo melhor que esse. Uhum. Só que ele é muito bom pra quem vende pra outras empresas, como nós aqui, né? Uhum. Então eu vendo pra outras empresas. Ele te ajuda muito a qualificar, a prospecção, etc. Ele é muito legal. Legal. E tem um livro que ele é muito polêmico. Pai rico, pai pobre. Não, cara, mas que ele é, na verdade, é um escritor, cara, que eu gosto muito, que é Napoleão Hill. Cara, eu Eu sou já- fã. Nossa, eu, o Marcos eu sou tem muito os de livros dele. ouvir, né? Cara, de adoro ele. consumir audiobook. Audiobook. Uhum. Cara, esses já escutei muitas vezes, porque eu gosto de escutar dirigindo. Aham. Uhum. Nossa, Então, quando ele eu é tô- fenomenal. Uhum. Cara, tipo, daqui lá em casa vai dar, sei lá, uns 30 minutos. Você Eu vai vou ouvindo. no podcast ali, né? Eu gosto muito de escutar também. Tem um canal lá no Spotify, que é o Resumo Cast. Eu acho bem que legal. legal. Que é tipo assim, ele dá uma Resumo no livro. Vida de vida. uma impactada no conteúdo. Mas é legal Legal. porque gera o interesse em ler o livro. Então Aham. eu acho muito legal. É muito legal esses Esses dois. do Napoleão Hill, Eu gosto do Quem Pensa Enriquece. Pra mim é o Cara. meu favorito. E Fenomenal. vocês já tiveram algum exemplo de livro que vocês conseguiram colocar em prática na empresa? Esses. Esse? Os dois. Sem Olha brincadeira. que legal, que legal. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vim do varejo, né? Então, a minha escola de vendas foi no varejo. E no varejo, cara, a venda ela é diária. Ela é diária. Cara, é diária. Você tem que olhar pro índice, né? Pro KPI diariamente. Cara, vendeu ou não vendeu? Vendeu ou não vendeu? Todo dia. Cara, é pressão, né? E no varejo tem um detalhe, que é a oferta. Então você tem que estar ali, cara, com a oferta na ponta da língua, porque o mercado ele é muito rápido. Comprou leite, não comprou leite, comprou carne, não comprou carne. Uhum. Então a dinâmica do varejo é muito rápida. E esses dois livros, o livro do A Receita Previsível, ele te ajuda a estruturar bem essa oferta. Porque, cara, a venda, cara, ela tá muito relacionada à oferta que você tá fazendo, pra quem você tá fazendo, se a demanda tá boa, se não tá boa. Então acho que ele ajuda muito nisso, assim. Mas eu acho que, cara, pra quem tá começando, você tem algum livro que você leu assim que você gostou? Falando especificamente sobre vendas. não só sobre talvez, vendas, ou assim, ó, sobre não tão avançado. Tipo, a pessoa tá empreendedorismo, querendo começar, riqueza. pra dar aquele insight, aquela... Cara, eu gosto muito de Quem Pensa Enriquece. Porque, só pegando a diferença, o cara que tá começando, ele tá mais inspirado. Uhum. Ele é Sim, mais sim. movido, ele não é movido por dados, por isso, por aquilo, por Sim, aquilo. aham. Cara, eu quero começar. Uhum. E eu, às vezes já até começou. Quem tá vendo, às vezes já até começou Uhum. e fala, e agora, né? Preciso pagar a Aham. conta. O Napoleão Hill, ele, pra mim, cara, hoje a gente já tá numa nova fase de empresa, estruturado. Cara, e eu te falo, ele não é só algo motivador. É. Ele te abre um pouco os olhos, porque o empreendedor é você que tá te liderando, né? Sim. Então, quando você tá numa empresa, você tá aguardando ali, alguém vai resolver esse BO. Uhum. Agora, quando você tá empreendendo, é você.
Então, acho que o Napoleão Hill, ele te ajuda a te colocar mentalmente no Uhum. lugar certo. Porque, cara, Ah, empreender, que legal. eu acho que o maior desafio não é o teu concorrente. Uhum. Eu acho que é você mesmo. Com É certeza. lidar Nossa, com essa É pressão. legal esse Muito. livro aí. Muito, Cara, se porque acordar bem, você muito falou legal. uma coisa interessante, Matheus. A gente, quando começa a empreender, a gente tá muito com aquele brilho no olho, com aquela coisa do O sonhar. sonho grande, aham. tudo vai dar certo. E eu acho que conforme a gente vai empreendendo e fazendo as coisas, não é como se esse brilho morresse. Não, você Não é começa a levar isso. umas pancadas É, ali. mas É, você no meio começa a do ver a caminho. realidade das coisas. E aí, Exatamente. até me lembra uma entrevista que eu vi com o Jacan. Inclusive, eu sou fã demais do Jacan. Nossa, a a gente adora gente ver as assiste coisas dele. muito. Meu Deus, Adoro. pesadelo na cozinha. Aham. Uhum. Enfim, e aí a gente tava vendo uma entrevista dele que ele falou que ele quebrou já alguns restaurantes antes dele realmente dar certo. Inclusive, hoje ele porque- mora de aluguel. É, Ele falou que ele não tem falou essa vergonha de falar, curiosidade. porque Muito legal. pra ele não importa muito isso. Pra ele Então, não é uma legal, né? prioridade Ele tava contando que ter ele, uma casa que ele própria. quebrou justamente porque ele era muito apaixonado por cozinhar. Mas ele não sabia que não era só cozinhar, É. era administrar, era ter a visão Vai de muito negócio. E aí ele quebrou, acho que 2 ou 3 restaurantes Uhum. até dar certo. Tanto que ele falou: hoje eu realmente só cuido da parte, né, artística, vamos dizer, que é a comida. Agora, quem cuida de negócios e tudo, eu tenho sócio. Então, eu acho que é um pouco disso. Quando a gente tá começando a empreender, a gente tá muito movido pelo sonho. Uhum. Por aquilo realmente que move a gente, a transformação do nosso trabalho. Mas quando a gente vê que é financeiro, é atendimento, a é o estrutura. marketing, é a estrutura, é saber lidar com pessoas, é saber vender. Cara, É. tem um livro, então, que eu vou recomendar. Esse é um livro muito bom, que eu uso muito, e pra quem tá começando, eu acho que assim, quando você tá começando, pra mim, né, a principal preocupação é você vender. Uhum, com Cara, você tem que certeza. saber vender. Não importa o que seja, você tem que saber vender. Uhum. E depois fazer um bom serviço, óbvio, Sim, né? sim. E aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Ah, a gente ele é tem esse, muito né? legal. Temos lá em casa. Uhum. Inclusive, pra mim, quando eu penso em venda, por exemplo, hoje de manhã eu tava numa reunião de venda, antes de vir pra cá. Cara, eu passei 1h30 conversando com potencial cliente. E eu nem fiz oferta ali. Foi 1h30 pra conversar com o cliente, fazer amizade, Nossa, criar relacionamento, pra ele ir na empresa e aí sim a gente fazer uma oferta, porque agora ele já me conhece. legal. Eu sou casado, sou cristão, você também legal, tem filho. Como que é o teu desafio? O que que é o teu negócio? O que que você faz? legal. Como que é a tua história? Cara, esse é muito legal. Eu lembrei de um vídeo muito legal que o cara ele tava contando como ele fazia pra vender. Muita gente vai fazer uma reunião Uhum. e eles começam a falar quais são os benefícios do produto dele ou da prestação de serviço e tudo mais. E ele fazia o contra. Tipo, ele ficava perguntando assim, como que é a tua empresa? E o cara falava, ele falava assim, então o defeito tá aqui. Uhum. Isso. E o defeito tá ali. Uhum. Já identifiquei que vocês não estão fazendo isso. Foi a mesma Não, coisa não hoje. identifiquei Uhum. que vocês não estão fazendo aquilo. Uhum. E ele falou, cara, tipo, por quê? Quando a pessoa vai vender, muitos, né, não digo todos, mas ficam tentando puxar o saco, né? Aham. Tipo, Ah, não, cara, não tem tentando essa. convencer pra a fechar pessoa. fácil, Então, né? assim, a pessoa começa a desconfiar. Por que esse cara É. tá querendo me vender alguma coisa? Uhum. Então, assim, quando você começa a identificar os problemas e Uhum. onde você pode entrar ali que vai acrescentar, vai agregar e vai mudar todo o game, cara, é muito mais E forte. eu vou te falar, é mais do que isso ainda. Eu concordo plenamente com o que você falou, mas eu tava falando pra Dani hoje, né? Cara, você sai de casa, já tem alguém querendo te vender. No sinal, É, aí você chega aqui, cara, e não é sei o quê. chato, né? Tem Meu, horas que... Eu até brinco pra, Cara, as pra pessoas Dani, ficam os ads da ligando vida pra real, né? gente, cara, o dia inteiro. Cara, deu 8 horas da Falando no manhã, celular. começa. Exatamente, mensagem e tal. E daí, hoje, pra mim, né, a minha principal ferramenta de venda é fazer amigos, cara. Quantas pessoas querem te conhecer? Uhum. Não, vamos ser honestos aqui, das que estão querendo te vender algo. Sim. Quantas querem saber como que é a tua vida? Nossa, é É. verdade. Por que que você montou tua É empresa? verdade. Cara, tem um cliente nosso que ele tem um restaurante muito massa. A gente adora o restaurante. Cara, eu adoro, assim, o restaurante. A gente come. Pedi a Dani em namoro lá. Tipo assim, cara... Já tem uma história, né? história lá. Aham, que legal. E aí, eu queria vender pra esse cara. Uhum. Eu falei, meu, mas eu não vou pegar, vou vender pra esse cara. Eu quero conversar com você. Quero marcar uma Que conversa com legal, você. Que legal. Cara, fui no restaurante dele. Aí eu descobri que a história dele era super profunda. Que ele montou o restaurante porque ele tava passando várias situações Que de legal. vida. Literalmente, ele tava com uns problemas de saúde. Cara, ele montou pra superar isso. Uhum, Foi curado, superou. E aí ele montou o restaurante nessa situação. uhum. Cara, opa, Profundo, olha né? com quem eu tô conversando. E, Nossa, enfim, que então legal. eu acho que a venda hoje, se você souber... Por que eu falei de fazer amigos e influenciar pessoas? Porque a venda, você tá fazendo um amigo.
Porque a partir do momento que eu me importo com você, de verdade, cara, eu entendo quem é você. Eu entendo de verdade a tua dor, cara, é muito fácil vender. É muito fácil. Que legal. Porque se eu sei que eu posso te ajudar, você só vai ter que me pagar. Legal. Mas, Eu cara, acho- eu te entendo a tua dor. Eu sei quem você é. Sim. Eu Sim, acho que nessa perfeito. mesma linha que a gente disse, assim, que a principal venda, a primeira venda, ela acontece pra si mesma, a gente ter certeza do que a gente tá fazendo, é porque a gente tá sendo bombardeado de uma série de vendas o dia todo, né? O tempo todo. Seja online, seja via Instagram, seja via semáforo, seja as lojas Sim. que você entra, a gente tá o tempo Tudo. todo se batendo com vendedores, né? E é isso que o Matheus falou. Realmente, o que mais fez diferença em toda a nossa trajetória é fazer amigos, é olhar profundamente Criar pros conexões olhos das verdadeiras. pessoas e conseguir entender o que elas estavam querendo de fato, né? O que que elas estão olhando, para onde elas estão sonhando e sonhar de fato junto com essa pessoa. Exatamente. E isso é muito muito bom isso. importante, isso é muito, muito forte. Acho que isso que você falou sobre sonhar junto é muito Legal. importante, porque, cara, a gente tá vendendo algo. Por exemplo, eu que vendo pra empresa, tô vendendo uma solução. Sim. A solução é pra quem? Cara, tipo assim, se eu paro pra pensar um pouco, até como cristão, cara, eu tô falando de uma pessoa, um CPF que tem medo, sonho, desejo, sente dor, tudo, né, normal, Sim. choro, rio, cara, com outra pessoa que tem as mesmas características. Sim. Cara, então, a gente vai fazer negócio, a gente vai vender, vai ganhar dinheiro juntos. Mas, cara, deixa eu te conhecer. Deixa você me conhecer. Cara, vamos criar uma sinergia? Cara, Que uma coisa legal. muito legal Nossa, que muito eu aprendi com Aham. você é que toda vez que você vê alguém, você. Primeira coisa que você já fala assim pra pessoa, como que você tá? Cara, eu acho isso aí sensacional, porque Nossa, eu é vejo quando a verdade. gente tá na correria, Todas- todo mundo já vem disparando, assim, ó. Aham. Todas Né? as Vem vezes que a metralhando, assim, de gente- perguntas, assim, Você me ligou, né, aquele Sobre- dia, eu falei... Sim. mas- sobre, né, alguma coisa que tá acontecendo ali no momento. Cara, e já pula, Sim. já pula. E E todas... você, tipo, você já vem, já segura essa ansiedade, você já fala assim, como você tá? É verdade. Aí, tipo, e pode ver que a pessoa dá uma acalmada. Eu acho que se você É. começar a reparar, você vai ver que a pessoa, ela vai dar uma... E Sim, todas as é vezes verdade, que a é gente isso foi mesmo. tomar um café com vocês, foi na casa de vocês, realmente eu lembro muito disso. Sempre. Vocês param e, como vocês estão? Uhum. E aí você fica tipo, Mas isso é do nossa, Matheus, tipo, tá? Eu aprendi com ele. pergunta como que eu sendo, tô, é. sabe? Tipo, é tão gostoso, Então, E não é, né? tipo, como você tá? Aham. Cara, como Mas que assim, você tá? vamos Aham. parar pra pensar? Não é simples. Não é uma relação É. humana muito Sim, simples. muito, E assim, muito, muito. Mas a gente vai desaprendendo. E é muito Algumas forte Eu quero vender. isso. Quero vender, Especialmente quero se a vender. gente tá falando de venda, verdade. quantos cursos aí de venda que foram surgindo desde a pandemia Nossa, que começaram a ensinar sim. frases clichês de venda sem você sequer Ah, conseguir faz olhar sentido pra pessoa. você? Quem é Gente, você? o faz sentido Aham. pra você. A pessoa Aham. puxou essa, você já entendeu. Ele vai ali já te falar, ó, em 10 vezes de R$1.000. É. Aham. Então é isso. Eu resolvo teu Aham. problema. Eu achei bem É. legal que você tava falando isso sobre ser cristão, né, e tudo mais. Tem alguma história, assim, que foi um grande milagre, assim, pra você, que envolve vendas ou relacionamento, Tem uma. que você queira contar aqui? Que seja... Tem uma. Até tava falando pra Dani sobre essa história, né? Eu acho que empreender, você tem que ter muita fé. Nossa, Porque a gente fala de negócio. 1000%. Sempre Cara, Gente, eu não tem que ter sei, fé. só uma observação. Se eu fosse ateia, que É. chamaria? Ateu. Ateu. Eu não sei se eu conseguiria ter capacidade de empreender. foi- Eu acho que Hoje. empreender e casar é uma coisa que eu não consigo entender como é que as pessoas fazem sem Jesus. Gente, Assim, não, é de fato uma curiosidade. eu, porque é Duda, muito difícil. eu não conseguiria. É eu não muito conseguiria. difícil, assim, Porque seguir sem essa aham, a qualquer coisa que acontece, às vezes ruim ou desafiador, eu penso, ok, calma, nada sai do controle de Nada Deus, sai do então controle. respira. E aí, tipo, como um passe de mágica, a gente sabe, Nossa, né? total. É mágica. Quem não Vem corou pra fechar um mês? uma, aham, Deus traz vem cliente. uma resposta, vem, Deus envia alguém. Aí você já vem todas responde a as pergunta todo coisas. dia que tá Todo acontecendo um dia, cara. milagre. Mas teve uma vez, até pra contextualizar, né? Bem antes, no meu quase primeiro emprego, segundo emprego, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar com meu pai. Meu pai é vendedor. Uhum. Aí, o que meu pai fazia? Ele ia no supermercado, já tinha contato do dono e fornecia as coisas que ele precisava para reabastecer aquele supermercado, ou restaurante, coisa e tal. E aí, cara, eu tive uma excelente oportunidade, cara, foi um trabalho maravilhoso, assim, porque eu aprendi muito. E aí, quando eu entrei nesse trabalho, eles, nos primeiros meses, assim, foi muito bom. Cara, foi muito bom. Nossa, eu ganhei, pra época, né, já não ganhava muito, né, então qualquer coisa era muita coisa, né? Aham. Cara, nossa, eu tava ganhando melhor que meus amigos, tá? Nossa, eu tava ganhando bem pra caramba, assim. E eu tava me achando, né? Só que lá era só por comissão. Então, se você vendia, você ganhava. Se você não vendia nada, você não ganhava nada, né? Então, ali eu já fui sendo... Isso é empreender.
né? Você sabe, se não vender, você ganha. Então, foi muito legal. Sim. E aí, cara, teve um dos meses ali. Então, indo bem, indo bem, indo bem. E no varejo, como é que funciona? As 2 primeiras semanas do mês, ela é muito forte. Uhum. Porque o pessoal recebe o salário e tal, né? E as últimas 2 é fraquinha. Sim. Teve um mês em especial, indo dessa sequência de meses bons. Começou a primeira semana do mês. Bora lá. Sim. Empolgado, né? Fui no cliente, ninguém comprou nada. Primeira semana. Ai, Cara, a meu gente visitava Deus. vários clientes, né? Cara, ninguém comprou nada. Que esquisito. Pô, primeira semana, né? Vamos pra próxima já. Comecei a segunda semana, cara, todo dia indo visitar cliente. Não vendeu nada. Ai, meu Deus, né? E Na agora terceira começa. começa as orações. Cara, e Deus, segunda e sou eu terceira. de É. novo. É, e Mesmo. eu achando estranho, eu falei, nossa, mas eu tava vendendo tão bem, né? E, cara, esse mês vai ser fraco, porque eu não tô vendendo nada, 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 nada. Uhum. E aí, cara, chega terça, quarta, quinta, sexta e nada. Aí na sexta-feira, eu sempre ia nas sextas-feiras pra igreja orar de madrugada lá, 5 da manhã. Uhum. E aí eu tava em oração e tal, e daí uma pastora veio e falou: olha, eu tive uma visão com você, explicou a visão, coisa e tal. Aí eu fui orar. E naquela visão que ela teve, assim, ela falou: cara, eu tive um entendimento. Assim, eu tava conversando com o líder, que eu precisava me entregar. Uhum. E vocês vão entender que isso tem muito a ver com empreendedorismo. E aí eu tinha que me entregar. Eu falei, cara, o que que isso significa na prática? Tudo bem. Forte, né? Chega sábado, chega domingo. Cara, eu entendi, cara, olha que bizarro. Eu tenho que dar o dízimo. Nossa, eu era totalmente contra o dízimo. Nossa, achava um absurdo. Eu, sei lá, nem ligava pro dízimo, na verdade. E bem aquele mês que eu não ia ganhar nada, cara. Mas tudo bem. Se Deus falou, vamos lá, né? Cara, peguei o dinheirinho lá que eu tinha ganhado naqueles últimos meses que eu guardei e falei, cara, vou obedecer. Aí eu fiz a oração, falei, Deus, ó, me perdoe por não ter ofertado. Esse emprego foi o Senhor que me deu e eu não honrei o Senhor, né? Mas me perdoe, tá aqui e tá tudo certo. Beleza, domingo, chega a segunda-feira da terceira semana. Que a terceira semana é a pior que tem. Segunda-feira do mês que você não vendeu nada, todo o dinheiro já não tinha mais. Vamos começar a vender. Entro no carro. Meu pai, a gente pegava BR, né? Na estrada, o meu telefone toca. Estranho, né? Um cliente grande, cara. Nunca tinha vendido pra aquele cliente. Não sabia nem como que ele sabia meu nome, né? Matheus? Falei, cara, você tem leite? Tem, pô, no sistema, né? Cara, me manda tantos pallets. Pai, o que é pallet? Pallet é tipo uma quantidade absurda, assim, porque eu vendia, era coisa mas muito, Vendia assim. por caixa, pingado. né? O pallet Eu vendia por são várias caixa, cara. caixas. Mano, Nossa. era 16 caixas cada pallet. Uau. Tipo assim, era um negócio absurdo. Era uma venda assim. Eu lembro que por dia, normalmente eu vendia uns R$2.000 por dia, Uhum. tá? Por dia. Uhum. 2 a 3. Aquela venda tinha dado, tipo, uns 4 mil. Tipo, um negócio assim, não Aham. lembro, mas Uhum, foi um valor dobrou É. o- eu falei, meu Deus, Uhum. tá bom. Desliguei. Nossa, que estranho, mas tudo bem. Toca de novo meu telefone. Outro cliente grande. Matheus, manda tantos pallets, tantos pallets, tantos pallets, tantos pallets. Eu sei que em um dia eu fiz, tipo, sem brincadeira, uns R$30.000 de venda. Uau. Uau. E eu não tinha entrado em nenhum Gente, cliente. Como assim? E aí, cara, eu sei que foi segunda, terça, quarta e quinta, aquela semana Uhum. inteira foram vendas estratosféricas, assim, né? Uhum. E aí o gerente de venda tava me perguntando lá, Matheus, eu preciso passar pra equipe, o que você tá fazendo, né, pra vender tanto? Eu falei, cara, Legal. eu não sei. Mas ali, cara, aí eu brincando assim, mas no carro, eu falei, nossa, pai, que esquisito, né? O que aconteceu? Uhum. E ali, cara, Deus tava me ensinando uma lição. Sim. Que a gente falou sobre vendas, sobre como crescer e tudo mais, mas, Sim. cara, a verdade é uma só. Você tem que todo dia levantar e trabalhar. Isso mesmo. Mas, cara, se Deus não estiver com você, meu amigo, não Vai adianta ser nada. difícil. E ali Deus me ensinou a confiar nele. Uhum. Né? Eu acho que pra quem é empreendedor aí, tá acompanhando, cara, vão ter momentos que você não vai ter vendido nada. Mas isso, Uhum. fale com Deus, assim, sabe? Eu acho que Que Deus legal. me amadureceu muito esse sentimento. Foi um passo de Cara. fé, né? A sua Foi. entrega. Até tem uma passagem, né, na Bíblia sobre isso, da viúva que ofertou uma moedinha e era tudo que ela Que ela tinha. E foi realmente um ato de fé. Uhum. Então é muito isso, né? E empreender, pra gente que entende da palavra, somos cristãos, Uhum. tem tudo a ver, né? O empreendedorismo com você ter fé e com Deus ser literalmente seu sócio, Uhum. para as Exatamente. coisas Uhum. realmente prosperarem, enfim. E é isso, gente. É Nossa, isso. vocês inspiram muito, muito a gente. Eu brinquei em um dado momento ali, né, que
tem que encapsular a autoestima do Matheus. Mas, gente, sério, eu vejo que empreender é isso. É isso. É você acreditar no seu negócio, mesmo no pior momento, no pior dia. É você olhar e falar assim, sim, eu sou tão bom, eu acredito vou nisso. conseguir, que eu vou eu fazer. vou sentar numa mesa de um podcast, Se eu vou alguém vender, fez, tem como. eu vou estar na rua e eu Aham. vou saber vender. Então, que aula realmente que vocês deram Cara, pra gente. sensacional. Eu acredito que acrescentou muito pra todo mundo que tá assistindo a gente também, né? Sim. Às vezes, como você falou pra Dani, às vezes vocês mesmos não verem o potencial que vocês têm, né? E a gente, assim, acredita muito, né, amor? Que eles Nossa, têm muito, um muito. potencial, assim, Muito mesmo. Gente, E a gente obrigado. ficou muito feliz e Sensacional. muito honrado de estar aqui. E agora a Papo muito gente massa. queria também que vocês deixassem uma mensagem aí pro pessoal que Pra vocês... gente finalizar um com conselho- chave de ouro. Um conselho, uma dica de ouro, assim, que vai Posso dar mudar uma dica tudo. boa? Uma dica que vai mudar tudo. É. Entre em contato com a gente. Essa é a dica. Sério, Se eu puder vai dar uma ser dica, sincero, manda pode mensagem, dar. cara. Ele é um vendedor muito Você quer bom, mudar a né? tua vida? Entre em contato com a gente. Isso não é mentira. Realmente, a gente escuta de clientes que a gente muda a vida das pessoas. Que legal. então Legal. eu acho que esse é um bom E conselho. vocês, só um adendo, vocês atendem online? Porque se tiver alguém, Sim. sei lá, de São Paulo escutando esse Atendemos A podcast. gente atende o online. Brasil inteiro. Entre em contato pelo nosso Instagram. Olha que que a legal. nossa equipe está pronta para atender o Brasil inteiro e Perfeito. internacional também. A Temos gente alguns vai deixar projetos o- rolando. Ah, que legal, gente. A gente vai deixar os links na A descrição gente vai deixar do todo vídeo. o contato deles, né, na descrição do vídeo, seja Instagram, WhatsApp, podemos WhatsApp. liberar WhatsApp. WhatsApp é melhor ainda, cara. WhatsApp. Vem direto pra né? gente. É isso aí, E gente. agora Gente, a- obrigado, A, gente papo finaliza gostoso. até com Já a acabou. gente querendo fechar um negócio com eles. Não, né? Viu? por favor, Que é o delícia, mínimo isso. que eu Vamos fechar, quero. vamos fechar o negócio, Cara, tá Depois de uma conversa boa demais. dessa. Cara, Foi bom convence. demais, gente. Cara, Adorei. convence. Muito bom, hein? Obrigado por vocês Eu que ter agradeço, vindo. gente. E também queremos que vocês estejam em mais episódios, Com né? por certeza, a favor. gente quer trazer vocês ainda Estaremos em aqui. mais episódios para compartilhar mais ensinamentos. Foi muito riquíssimo, realmente, Muito tudo que a riquíssimo. gente conversou aqui hoje. Muito obrigada Eu que por terem agradeço, gente. participado. Obrigada pela vida de vocês. E vocês nos É isso. inspiram, gente. Sucesso sempre, sempre, sempre. Sempre, Todos sempre. nós. Obrigada. Obrigado, e, não, gente. e não deixem de curtir esse episódio aí. Compartilha. Ativa o sininho, compartilha, comentem aí, marque os amigos. Sigam também em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, estamos em Sigam todas, a né, gente, amor? ajuda a gente a crescer aí, que a gente Manda pro quer teu agregar sócio muito esse na vida vídeo, de vocês né? também. Manda pro sócio, Ah, pra é mesmo, sócia. manda esse vídeo para algum outro empreendedor que também precisa escutar esses conselhos. É, É verdade. É verdade. É mesmo. é isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Foi maravilhoso. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Um beijo, tchau.